As ondas eletromagnéticas são talvez uma das descobertas tecnológicas mais importantes da humanidade. Einstein dizia isso em relação. E o problema que nós temos quando se pergunta se faz ou não faz mal, justamente é a pergunta, é não reconhecer a existência de um problema. Nós temos condições tecnológicas de resolver ou de enfrentar qualquer desafio. Nós temos engenhosidade, engenharia para enfrentar qualquer desafio, desde que seja reconhecido. Então é importante avaliar o risco. A gente não pode cair naquele maniqueísmo de dizer que faz ou não faz bem. Tem aquele período de latência para alguns efeitos, tipo de neoplasias, né, de tumores, que é muito longo. Então a gente fica tentado, ao não reconhecer o efeito imediato, a achar que não há efeito. O efeito existe, dá para avaliar qual é o grau de risco. O grau de risco é talvez da ordem de 4 vezes para alguns tipos de neoplasias. E há soluções tecnológicas ao alcance para resolver esse tipo de problemas. A gente pode fazer ou projetar antenas menos agressivas. Soluções simples, tipo desde projetar uma antena na parte de baixo de um celular. E a gente precisa, como sociedade, reconhecer o problema para, por exemplo, tolerar um aparelho, um celular um pouco mais largo, porque tem uma antena que te protege mais. Em relação à legislação, nesse sentido, a gente vê que a tendência atual é uma pressão muito grande para uma legislação menos protetiva, uma legislação mais permissiva, que facilita a vida. Em relação a outros problemas de congestionamento, a gente faz, às vezes, um paralelo, para que as pessoas entendam, com o trânsito, com os carros. Não há dúvida que os carros trazem um benefício para a forma de vida, a gente está acostumado a usar os carros. E o celular, o rádio, também é algo que passou a integrar a nossa forma de vida. Então a questão não é simplesmente dizer, bom, liberar o uso e se tentar controlar. Nos carros, a gente reconhece que alguns vapores, alguns gases, alguns poluentes que fazem parte do combustível fazem mal, tem um risco associado. E o que fazem as legislações a respeito é tentar regular ou regulamentar para que os carros tenham catalisadores, enfim, escapamentos para evitar, ou para que a gasolina que é colocada nos carros tenha menos produtos nocivos. Tem um controle, tem uma tendência de cada vez mais controle. No caso da telefonia celular, apesar de ter um reconhecimento recente, no caso da Organização Mundial da Saúde, de que há um risco associado significativo, a legislação, em vez de ser cada vez mais restritiva, e isso significaria algum desafio para a engenharia e um custo marginal, o custo não pode ser importante quando é um mercado enorme que atinge todas as pessoas e que arrecada cifras muito consideráveis, muito grandes. Então, um desafio de engenharia para que os aparelhos, as instalações sejam menos agressivas, é algo que está totalmente ao alcance dos custos das empresas. Ter uma legislação que vai na contramão disso, de afrouxar qualquer exigência, me parece inoportuno, me parece lamentável. Em relação a esse paralelo com o trânsito, a gente pode usar em outros sentidos, em outros problemas. Um dos problemas dos celulares às vezes, a legislação que indica quais são os deveres da prestadora de serviço. E o dever da prestadora de serviço é medido em termos de cobertura. Seria mais ou menos como que tu avaliasse que um sistema rodoviário é adequado se ele chega no destino. E a gente sabe que não basta que haja apenas um caminho de chegada até o destino. Às vezes a gente precisa grandes avenidas ou rodovias com várias pistas, porque senão vai engarrafar. No caso do sistema celular, esse é um dos problemas. O pane, o congestionamento do sistema celular não é porque não haja
cobertura, e sim porque não há canais disponíveis. Não é porque não haja uma ruazinha até aquele destino, e sim porque essa ruazinha está superlotada ou engarrafada de usuários, um número de usuários maior. O número de usuários maior também vai implicar em níveis de campo maior, desde que a gente não tenha ou não projete sistemas, que é possível, menos agressivos. Menos agressivo no sentido da potência. A potência talvez seja um dos fatores mais evidentemente visíveis em termos de dano. A potência da onda eletromagnética é a que provoca o aquecimento dentro de um forno de micro-ondas, né? A potência do celular, ele vai ter um efeito danoso que é associado à temperatura, ao aquecimento. As normas, ou a lei federal, é baseada nisso, nesse efeito térmico, que a gente chama. Nível de potência para a faixa de frequência do celular, o nível de campo da ordem de 100 volts por metro, depois de algum período de tempo, de alguns segundos, de alguns minutos, na verdade, ele provoca um aquecimento. É um aquecimento que é mensurável. É o mesmo efeito que acontece dentro do forno de micro-ondas. Se considera que se depois de alguns minutos a 100 volts por metro a temperatura do nosso corpo sobe 1 grau, se considera que esse é um efeito perigoso, que é um risco evidente, os médicos consideram isso, e a gente escolhe um limite de 40 volts por metro. Essa é a lógica por trás das legislações baseadas nos efeitos térmicos. A legislação, a lei federal de maio de 2010, se eu não me engano, a norma do FCC, do I3E, do ICNIRP. Em Porto Alegre a gente adotou uma lógica diferente. A gente saiu com este equipamento, a gente saiu com este tipo de equipamentos medindo na cidade quais eram os níveis de campo permitidos, quais eram os níveis de campo verificados, na verdade. E mesmo nos locais onde podia haver pessoas muito próximos das antenas, então nos prédios muito altos, vizinhos das antenas, em lugar nenhum a gente conseguiu encontrar valores de campo acima do que 2 volts por metro. Bom, a partir disso, por que manter um limite de 40 volts por metro? Voltando ao exemplo do trânsito, a gente pode fazer os cálculos em cima de algum critério, por exemplo, a distância de derrapagem ou de freagem dos pneus, e calcular, a partir disso, qual é o tempo de reação, né, do piloto, do motorista, e calcular qual a velocidade máxima numa determinada região. Mas a gente sabe que, às vezes, a velocidade máxima não te dá uma garantia suficiente. Se eu faço todos os meus cálculos e eu digo a velocidade máxima que o carro poderia andar, que eu tenho tempo de reação, é 250 km por hora. Puxa, mas se eu chego e fico medindo a velocidade dos carros e nenhum carro eu consigo medir acima do que, sei lá, 120 km por hora, por que ter uma lei que diga que a velocidade máxima é 250?